A gente fica, a gente trabalha a vida inteira para parar de ser fofoqueiro, aí vem esses amigos da onça me pôr numa situação dessa e falar da vida dos outros. Ô, meu pai, agora você veja. E de um expoente que não tem quem não saiba quem é. Não tem quem não tenha uma história que ouviu. Não tem quem não saiba de determinados pontos da sua história. Não tem esse. Anteontem completamos 2 anos, não, né? Mais um ano sem a presença dele materialmente entre nós. Há 24 anos atrás, estávamos nós todos felizes e contentes por termos conquistado, através das camisas amarelinhas, o pentacampeonato mundial. E aí, de repente, quem lembra dessa musiquinha? Plantão do Jornal Nacional, anunciando o desencarne, conforme ele havia anunciado, de que ele sairia daqui no momento em que todo mundo estivesse feliz, onde a vibração do ambiente fosse de festa, fosse de muita alegria. E assim ele foi. E ficamos nós aí num misto, em toda a comunidade espírita, mas também fora dela, num misto de alegria, empolgação e pesar. Mas sabíamos também que o velhinho tinha sido muito forte para aguentar chegar até onde ele chegou. Pegando a história um pouco de trás para frente e virando ela no meio para falar de algumas coisas importantes, em seus últimos momentos de trabalho e de tratamento do trabalho, do problema da angina que ele carregou durante muitos anos, ele já sofreu de dores atrozes que não paravam, não cessavam, e ele não parava de trabalhar. E o médico dele brigava com ele, e ele continuava a trabalhar. E o médico dele brigava com ele, e ele continuava a trabalhar. E as dores não cessavam. E aí o médico já estava preocupado com a quantidade de analgesia que foi dada para ele, né? E aí falou assim, eu vou botar umas injeções de placebo aqui, vamos ver o que acontece. E começou a colocar água destilada, se não me engano, soro fisiológico, algo nesse sentido, que agora me foge o nome. E ele tomava aquelas injeções e ia para o trabalho. Tomava a injeção e ia para a casa da festa. Depois de um tempo, as dores realmente continuavam, por mais que ele, conseguisse fazer o trabalho com todo amor e carinho. Aí ele chegou para o médico, eu sei que não é a injeção que eu queria que você me aplicasse. Mas tudo bem. Deus sabe o que eu tenho que passar. E não vai ser isso que vai me tirar do trabalho. Não vai ser a dor que vai me tirar o trabalho. Vai me tirar o trabalho, é ir embora. Vamos continuar. E assim o médico falou assim, não tem recurso para esse tal de Chico, por exemplo. Chico, que teve a experiência aqui, de ter tido contato presencial com ele. Alguém que foi a Uberaba, ou acho que pelo ninguém, mas a Uberaba, alguém chegou aí e conhecê-lo pessoalmente? Não.
Eu tive a grata satisfação de ir lá 2 vezes. E o dia que eu cheguei lá pela primeira vez, era um ambiente estranho quando a gente chega de fora, porque é ambiente de romaria, né? Aquele monte de ônibus, aquele monte de gente falando, um povo cantando uma coisa de cá, o outro povo cantando outra coisa de lá. Eu fiquei meio aturdida com aquela situação. E aí, de repente, fomos sendo encaminhados e tudo, éramos um pequeno grupo de umas 5 pessoas, e aí fomos encaminhando, consegui passar pelo... Gente, é fora da lógica e da curva material o que acontecia na hora que a gente punha o pé para dentro do negócio. Porque aí a gente estava dentro da energia da criatura. Um cheiro diferente, que não era para estar aquele cheiro lá, não tinha difusor, não tinha essas coisas naquela época. Se fosse até um incensozinho, né? Mas não, era uma fragrância de flores. Mas era tanta gente, que passou um monte de horas viajando, que com toda certeza não era para ter aquele cheiro naquele lugar. E aí a gente vai, né? Chegando perto, para chegar a hora de cumprimentar a figura. E aquilo continuava a gente rezando e cantando, parecia que a gente estava num ambiente de igrejas, é diferente, não é algo que a gente está acostumado nas casas espíritas. E aí eu fui chegando para perto da figura, e sabe, quem aqui já leu Há 2000 anos? Sabe aquela hora que Emmanuel, àquela época, Públio Lento, vai chegando perto de Cristo e tomba de joelho na frente? Gente, aí ela é avassaladora. E eu fiquei imaginando, se Chico já era daquele jeito, que Emmanuel tinha vivido de frente de Jesus. Porque é uma energia que, assim, o ambiente ele se torna um ambiente atemporal. Porque você está do lado de alguém que só tem amor o tempo inteiro. A gente, assim, se a gente for pegar o dia de hoje, desde que a gente acordou até agora, teve hora que a gente passou raiva, teve hora que a gente morreu de amor por alguém que a gente está ali do lado, teve hora que a gente ficou com medo de alguma coisa que estava acontecendo, ficou preocupado com alguém que está com problema, às vezes de saúde, às vezes financeiro. A gente oscilou a nossa ação milhares de vezes durante o dia. Se a gente pudesse botar um aparelho que visualizasse isso, ia ser uma bagunça. Porque as nossas emoções, elas ainda flutuam demais. Ele não. Era o mesmo jeitinho com o presidente. E ele era favorecido com o povo tudo, né? Era o presidente que gostava dele, o povo da rua gostava dele, os gerentes dos bancos gostavam dele, os donos do mercado, todo mundo gostava dele. Não tinha como não gostar de alguém que diante de você não consegue te contrariar. Ele só te contraria numa coisa. Ele só contrariava num sentido. Que não ficava com raiva. E às vezes se a pessoa quisesse que ele ficasse com raiva, ele não ficava. Aí a pessoa ficava contrariada com ele, porque ele não ficava com raiva. Era uma pessoa que tinha os pés no chão, os pés aqui na terra, né? Como ele dizia, mas a cabeça estava
em várias dimensões ao mesmo tempo. Quando ele me passou a tarefa de falar dele, eu falei assim, cara, eu não tenho tempo hábil para ler esse livro. Nós vamos ir conversar sobre coisas que eu conheço. E aí, eu estava, na época, me organizando para ir a Pedro Leopoldo. Porque a FEB estruturou um evento da regional que Minas Gerais faz parte, em Pedro Leopoldo. Minas Gerais sediou o evento. Eu falei assim, bom, pelo menos vou lá dar umas caçadas em algumas situações. Mas acaba que a gente não tem essa possibilidade assim, dessa forma mais. Inclusive, cheguei lá, encontrei uma caravana do pessoal de Nova Serrana. Estava uma turma lá, e eu faço aqui o convite para que vocês possam ir até lá, sentir. Porque o que eu mais tenho de recordação, tanto do momento que estive com ele lá as 2 vezes, e tive a grata satisfação de sentar aqui numa caminha do lado de cá, e ele na caminha do outro lado, com meus tios, e meu tio a tagarelar, fazendo perguntas, e eu estava lá, quando eu abri a boca, e meu tio fazendo perguntas, enchendo o homem de fale-me mais sobre o mundo e sobre as coisas. Eu deixei ele lá. E revi um cenário reconstituído disso lá, e fiquei me lembrando do evangelho na cabeceira, da plaquinha que está lá em Pedro Leopoldo também, que tudo passa. E me lembrei, nesse final de semana lá, do posicionamento dele diante do evangelho. Quantos aqui já leram o evangelho inteiro? 2 pessoas leram, 3 leram o evangelho inteiro. Qual a dificuldade de ler o evangelho inteiro? Existiu alguma dificuldade para ler o evangelho inteiro? Pois ele leu incontáveis vezes o evangelho todos os dias. Vocês leram uma vez, né? Ele inteiro. Pois é. Quantos anos tem isso? 20 anos? O que você fez esses 20 anos que você não leu esse trem de novo? Quanto tempo tem que você leu ele inteiro? Tá. Mas eu estou dizendo assim, ler, começar na primeira página e ir até a última. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia não. No culto, no lar. Já leu umas 3 ou 4 vezes. Ok. Ele lia todos os dias. Aí, eu fui e falei assim, agora acabou. Já tem 25 anos que 26, eu acho, que eu fui lá. Foi muito próximo do momento dele. Eu agora vou ter que passar a ler todos os dias, gente. Como que eu não lembrava disso? Como que eu não fiz isso desde o momento que eu encontrei com ele? Alguém aqui se identifica com isso? Aquela velha história de eu sei, eu devia fazer, mas eu nunca fiz. Peguei o bichinho, botei lá do lado, peguei uma caneta marca-texto, um lápis, tá lá. Agora lê. Pelo menos um parágrafo vai todas as vezes. Estudando.
Que ele eu já li uma vez, mas eu nunca estudei ele assim, sozinho. Vamos ver o que vai dar. Eu conto para vocês em outra feita. E convido vocês a fazerem também, para a gente trocar umas figurinhas quando eu voltar aqui. Para ver onde vocês estão, onde que eu estou. E eu ando devagar, porque eu já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, a gente vai ver quem que andou mais depressa e quem andou mais devagar para ler o livro. E por que será que ele fazia isso? Ele precisava de aprender alguma coisa lá na Nazaré? Sabe? Depois desse tanto de leitura, depois desse tanto de anos de trabalho, ele precisava ler todos os dias para aprender? Porque nós ainda não precisamos ler para aprender. Ele testemunhava o buscai. Ele precisava de sustentação diuturna. Se ele não estava trabalhando, ele tinha que estar se organizando de outras formas. E quantos de nós, muitas das vezes, passamos alguns dias sem ler uma obra, sem ler um textinho de Emmanuel, sem se preparar para dormir direito. E aí depois a gente fica falando assim, não sei por que parece que acontece tanta coisa comigo. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Alguém pensa assim também? Mas eu vou no centro toda semana. O que mais você faz? Qual que é o processo de sustentação da nossa vida? Que ele mostrou o tempo inteiro. O trabalho era um trabalho humilde. Foi até aposentar como trabalhador, funcionário público, lá da Fazenda Modelo, que trabalhava com a estrutura de agronomia no local. E hoje, lindamente encampada pela UFMG, junto com a União Espírita Mineira, estão fazendo um trabalho bacana, a faculdade está utilizando da forma que precisa, do espaço físico bonito que eles têm lá e rico em possibilidades para a estrutura universitária e preservando o patrimônio, onde levaram todo o acervo de Chico, de lá da União, para ser exposto à visitação na fazenda. Está toda reformada, arrumadinho, está lindo. Outro convite, mais uma vez. E aí eu estava lá e a gente conversando, assim, o Alisson, presidente da União agora, contando alguns casos, né, desse processo. Aí ele contou um fato curioso que eu nunca tinha escutado nesses anos todos. Ele falou assim que uma vez o espírito, as pessoas que estavam lá para testar um pouco ali a veracidade das possibilidades medianímicas de Chico, chegou para ele, queria que ele escrevesse em alemão. Aí Emmanuel falou assim, isso não dá certo. Eu não tenho estrutura aqui dentro para ele escrever em alemão, nem falar. Vão ter que dar um outro jeito. A gente consegue testemunhar a veracidade disso tudo fazendo com que ele escreva em inglês de trás para frente. Serve? Serve. E ele escreveu. Porque não era dele, não tinha nada dele. Era uma antena receptora e um aparelho de produção de intercâmbio que possibilitou a orientação de muitas famílias que se desestruturaram após o luto e a perda de filhos
e de parentes próximos. Quem que viu as mães de Chico? Gente, mas esse povo está levantando um pouco o dedo. Nós vamos dar um jeito desse. Mães de Chico é um filme que retrata um pouco desse trabalho, né, que ele fez, trazendo uma série de cartinhas, né, principalmente dos filhos, que é uma dor que é complexa, né, para as mães viverem, e ele fazia com que as mães se confortassem um pouco com aquele trabalho. Mas teve uma história, tem dois casos dele, ali, aí, já em Uberaba, onde ele, no primeiro, ele absolveu um réu através de uma carta mediúnica. O morto disse que o amigo tinha matado ele quando eles estavam brincando com uma arma. No manuseio, o rapaz perdeu a mão e atirou no outro rapaz, que veio a óbito. E esse rapaz, que era amigo, a família conhecia, mas por ter matado, não se sabia por quê, foi ser julgado. E diante dessa possibilidade, do amor atravessando a fronteira do túmulo, o amigo absolveu o outro da própria morte. Todos os casos que cercam o Chico são casos de superação do próprio sentimento de amor. São coisas que a gente fala assim, mas não tem base. Como aquele dia em que o homem, um senhor rico de São Paulo, estava lá em Uberaba, vendo lá o trabalho de Chico, e aí viu que Chico estava com um sapato muito velho, inclusive meio furado. Falou assim, quer ver? Vou ficar bonito na fita, né? Desse negócio. Foi lá, comprou um sapato bonito, de couro, último tipo, aquelas coisas chiques. Chegou lá no dia, nossa, não precisava, meu filho, pra que isso? Não, Chico, não merece. Você trabalha tanto. Obrigada. Foi embora. Outra vez que chega, estava com o mesmo sapato. Ele, mas não é possível? Meu Deus, o sapato tá chique, Chico. E meu filho não durou 10 minutos na minha mão. Chegou um outro rapaz aqui, que não tinha um calçado, estava andando descalço, eu tive que dar o sapato para ele. Qualquer um de nós pegava o velho, dava o velho e ficava com o novo, não era não? E ia estar achando que estava fazendo caridade, não era? Desse jeitinho. Ainda ia se achar bonito na fita. Eu não me esqueço o dia, na casa que a gente frequenta, tem um bazar, né? E aí a amiga nossa lá, que fez o bazar, estava preocupada, falou assim, gente, mas não tem base, não. O povo dá as calças, mas eles arrancam o zíper quando o zíper tá bom, você acredita? Que as calças chegam aqui sem zíper, que a gente tem que arrumar um zíper novo. Eu falei assim, gente, não acredito num negócio desse. Então, nós ainda umas mesquinharias, né, no nosso dia a dia, que para os nossos, para os de casa, às vezes a gente até cuida mal um cadinho, né? Mas a gente tem dificuldade de se doar de verdade. Certa feita, chegou lá, ele ainda morava em Pedro Leopoldo, chegou um senhor, dono de uma fazenda lá perto e tudo, mas era muito pobre, muito simplório. Chegava lá, eles conversavam e tudo mais. Chegou uma multa para esse homem na mão de Chico.
Imagina em cólicas o que ele ficou, né? Como que uma pessoa, sabendo da situação financeira, da situação que aquele homem vivia, como é que ele ia fazer? Não teve trabalho mediúnico aquela noite. Ele passou a noite inteira revirando todos os documentos daquele lugar para achar, estava igual advogado, caçando uma brecha para o homem não precisar pagar a multa. E mexe cá, e mexe lá, não dormiu. No outro dia de manhã cedo, ele chegou para o chefe dele, ele não precisa pagar essa multa. Olha aqui, ó. O chefe veio para ele e falou assim, tipo assim, não tem base não, né? Como é que você achou isso, Chico? Uai, fui procurando, né? Fui lendo, li isso tudo aqui. Eu tinha que achar um jeito de ajudar. E realmente, o homem não precisou pagar a tal da multa que foi impetrada a ele. O que ele podia fazer por todas as pessoas que estavam ao lado dele, ele fazia. Aonde ele ia, o pensamento dele não era de fazer o que ele queria fazer. O pensamento dele era o que o bem precisa, né, fazer através de mim. Onde quer que ele fosse, com as próprias capacidades ou com as intuições dos seus mentores, ele estava disposto a cumprir o que precisava. Sempre tem uma confusãozinha, né? Na vida de quem quer fazer o trem direito, né? Não tem recurso. Ainda em Pedro Leopoldo, ele tinha um sobrinho que ele também psicografava. E sabe-se lá, Deus fica carregado d'água, esse menino ficou doido, acho que ele ficou assim, muito preocupado, porque era serviço demais para gente novo, né? E Chico já estava mais experimentado na obra. E ele, para acabar com aquela confusão, ele foi e começou a falar que todas aquelas mensagens que ele e o tio traziam não eram verdade. E virou um bafafá. Imagina Pedro Leopoldo, que até hoje é uma corruptela. Ele custou a respeito do povo. Acabou, né? Aí virou confusão e tal. Depois de algum tempo. E ele teve que parar de fazer tudo que ele fazia por um tempo, né? Mas, dentro dos bastidores, sempre trabalhando. Até que realmente esse rapaz não deu conta de ver que ele prosseguia a despeito de tudo que estava acontecendo, e ele falou que era tudo mentira, que aquilo era verdade e tudo mais, que podiam fazer conferências, que podiam, né, estar ali para poder conferir o que eles faziam de várias formas. Mas foi tanta pressão que esse rapaz ele teve numa clínica psiquiátrica porque não deu conta da culpa a qual ele realmente teve que carregar para o resto da vida, porque realmente ele foi um entrave para a obra durante pouco tempo, mas ele foi instrumento de entrave para a grande obra que ele sabia que o tio tinha. E entendendo isso, aí a gente volta um pouquinho atrás e pega o primeiro momento onde na infância ele já apresenta a mediunidade. Não aquele momento onde ele sempre via a mãe, que a mãe vinha. Que essa eu sei que vocês todos sabem das histórias. Vocês conhecem a história da redação da Independência? Ele teve um concurso na escola.
onde eles tinham que fazer uma redação para concorrer. E ele sentou lá e foi fazer a redação. Só que a redação que saiu foi de um conteúdo poético e literário, de um português extremamente culto, que a professora olhou para ele e disse: você copiou isso de onde? Eu falei: não, professora, eu não copiei. Não pode contar que você copiou isso, você não tem capacidade para escrever isso, não. Não, não copiei. Na verdade, não saiu da minha cabeça. Foi um moço que estava vestido de terno e tal, que estava aqui e que me ditou, palavra por palavra, tudo que eu tinha que escrever. Aí vem todo aquele povo das conferências do concurso, né? E chega perto dele e fala: você está falando a verdade, menino? Tô. Então, peraí. Pegou o menino, botou numa sala vazia, com uma cadeirinha e uma mesinha, para ele escrever. Se ele ditou, ele vai ditar de novo. Sente aí agora, sem condição de ter papel nenhum perto de vocês, só o seu papel e a caneta agora, quero ver. E a professora que ditou o título da redação, não era uma redação como a proposta até do dia, né? Era um tema já divulgado. Foi um tema ali de supetão na hora. E ele vai lá e ó. E de novo, o Espírito passa para ele uma poesia linda. E aquilo ali já foi um breve início do que viria, dos mais de 400 livros, de tantas obras que foram publicadas a partir da mediunidade dele. Chico já vinha lá em Pedro Leopoldo. Você sabe por que ele mudou para Uberaba? Eu não tinha essa curiosidade também, não. Eu falo, não sou fofoqueira, não, gente. Eu não tenho essas curiosidades. Depois que eu li lá no Evangelho, esse negócio de falar da vida dos outros, não era importante que os atos, a obra moral daqueles que era importante, então eu parei de ser fofoqueira. Mas tem uns amigos que me põem aqui para virar fofoqueira de novo. Quando ele estava lá em Pedro Leopoldo ainda, mas ele já tinha uns problemas de saúde, já tinha problema da angina, tinha problemas respiratórios também. E aí Valdo Vieira foi lá em Pedro Leopoldo, Valdo Vieira médico, né, aquele que psicografou lá com o Chico algumas obras de Gandhi, né? Ele foi lá, ainda era rapaz novo, foi lá, falou: Chico, não vou deixar você aqui para morrer, não. Uberaba, que lá tem recurso, lá tem médico, eu vou cuidar de você, não vou largar você aqui, não. Você vai morrer em poucos dias, vamos parar com isso, vamos embora. E levou Chico embora. Pouco depois desse evento do sobrinho, ele já estava, né, numa situação mais complicada na cidade, e aí foram embora para Uberaba, onde começou até que realmente construiu a Casa da Prece e o trabalho se agigantou. Mas a intervenção de Valdo Vieira é interessante porque, sim, traz Chico para um outro cenário. A gente fica pensando que também tem, né, aquele dedinho que a gente nunca sabe quem foi que fez, né? Mas que a espiritualidade nos conta, que é um projeto mesmo de expansão do que lá em Pedro Leopoldo não tinha condição de ganhar dimensão. Ele vai para Uberaba e entra numa rota onde gente de todo lado do país
vai lá e em 1971 ele é chamado para falar em cadeia nacional na Rede Tupi. Então, tudo que vai acontecendo, e por que eu falei desse episódio da vida dele? Porque, na verdade, tudo que acontece na nossa vida, a gente não entende, mas tem uma funcionalidade que não é só para nós. Que vai fazer com que os rumos da história de outras pessoas tenham. E quantas coisas estavam sendo propiciadas para que Chico chegasse aonde ele chegou, na estruturação e no plantio e florescimento do Evangelho na terra do Brasil. Quando ele, depois de ser conhecido por tanta gente famosa, pela sua caridade, pela possibilidade de ajudar tantas pessoas, tantas mães sofrendo, tantas pessoas em sofrimento, ele vai em cadeia nacional falar de coisas que naquela época às vezes eram até mesmo desconhecidas pela população geral. Falar de situações a nível mundial e a nível local. Falar de questões sociais e falar de questões da organização moral e religiosa das pessoas. Quem aqui já teve a oportunidade de ler as perguntas que foram feitas para ele no Pinga Fogo? Ou já viram alguma reprodução? Tem coisa que eu vou te falar, o homem. E agora eu me lembrei de uma coisa, né? Você pensa em 1970. Olhando, você levantou o dedinho, eu lembrei da pergunta. Perguntado para ele, um homem com a cara ruim, chegou para ele e perguntou assim: Chico, o que você me diz desse negócio de homossexualidade? Aí ele olha para o homem, olha para o povo em volta. Isso é uma condição do espírito. Ele é apenas o que ele é. É claro que em outras palavras, né? Eu não sou fofoqueira, então eu não vou conseguir traduzir literalmente. E desmontou todo mundo num momento onde esperavam de uma figura que representava uma religião a reprovação de algo que ainda não se entendia. Mas, mais uma vez, o amor desse homem simples era irretocável. Quando a gente olha para ele, mais do que saber casos da vida, mais do que entender toda a trajetória desse homem, porque isso vocês podem pegar em qualquer hora e dar aula aqui para mim. Eu gostaria de ressaltar com vocês a importância de lidar, como disse o Luciano, todos esses que foram trazidos dentro do projeto da Semana Espírita desse ano tiveram uma vida pautada em fazer o que falavam. Chico não tem obra dele, porque ficou vida e obra. Chico não tem obra dele. Escrita não. A obra dele
é o amor que ele legou para todos nós. Como uma figura mais próxima que o Cristo, que já ficou há 2000 anos para trás, que pôde nos ensinar o que é amar sem esperar. É fazer o que precisava ser feito, sem questionar se tinha tempo. Quantos de nós hoje questionamos quando nos pedem algo, seja na casa espírita ou até mesmo no nosso trabalho? Quantos de nós não questionamos, poxa, mas eu não tenho tempo? Vocês já deram essa resposta? Eu passava a madrugada escrevendo, precisava escrever. Ele passou a madrugada pesquisando lá para ajudar o homem. E nunca ganhou nada. E aí, lá pelas tantas da vida dele, ele psicografando um monte de coisa de Humberto de Campos, eis que chega uma notificação. O homem só fazia para os outros. Ainda chega uma notificação da justiça, chega o homenzinho lá com a cartinha. Processo. Você está ganhando dinheiro com o nome do meu marido. Lascou, né? Como assim, minha senhora? E aí ele realmente teve que ir a um julgamento, porque a família queria reivindicar os direitos autorais do morto. E você sabe o que virou isso? Alguém sabe o que virou essa história? Alguém imagina o que virou essa história? Isso foi uma metodologia, mas não é o que salvou ele. O juiz, ele olhou para aquilo, falou assim, já não estou acreditando, não. E claro que julgou improcedente o que estava se pedindo, porque ele não ganhava nada. Era tudo para as obras. Não tinha nada, ele não embolsava nada, o sapato era furado, lembra? Não tinha nada. Ele viveu a vida com saláriozinho de servidor e a aposentadoria de servidor. Você imagina o que é isso? Dizem que era vaidoso, né? Não largava a peruquinha, né? Mas era de uma vaidade que ele explicava. Quando questionaram ele da vaidade de usar aqui, ele falou assim, não, pelo amor de Deus, ninguém tem obrigação de ficar olhando essa figura, não. Pode melhorar um pouquinho. É caridade também para com o próximo. Não é uma coisa assim. Então, assim, tudo que ele fazia não era sobre ele. Tudo que ele fazia era sobre tudo e todos que estavam em torno dele. E mais do que saber e lembrar das dores que ele sentiu na infância, dos flagelos imputados ali pela madrasta, aliás, a madrinha que cuidou dele antes da madrasta chegar, né? Que foram momentos de testemunho o tempo inteiro, desde a infância. Nós precisamos de parar um pouquinho para avaliar as nossas vidas
e colocar em pauta algo para ser acrescentado nela. Porque foi esse o sentimento que eu tive na última visita a Pedro Leopoldo. Eu disse, gente, eu conheci esse homem, eu estive ao lado dele, o que ele transformou a partir do seu exemplo na minha história? E fiquei preocupada, porque, bom, eram muitos anos, eu não me lembro exatamente o que aconteceu comigo depois dessa viagem. Da última que eu tive, né? Porque as duas foram muito próximas. Eu não sei, sinceramente, não sei se eu realmente modifiquei algo, me esforcei por modificar algo na minha vida. E diante desse processo, até mesmo de meio culpa, de não ter feito tanto que eu deveria fazer, eu venho esse projeto com vocês. De que a gente pudesse, de verdade, mais do que estar aqui na Semana Espírita e achar bom que está aqui, batendo papo depois da palestra, comendo o lanchinho que sempre tem, o povo ainda faz a gente levar às vezes. Mais do que isso, que é muito gostoso confraternizar nas nossas semanas espíritas, mas o que eu vou fazer diferente do que eu ainda não fiz? O que eu posso... Gente, eu costumo dizer que o nosso movimento no mundo, para causar uma grande revolução, ele não precisa de movimentos fora da curva. Ao longo do tempo, qualquer movimento pequeno se torna grande. Qualquer. Porque é movimento. Tudo que é movimento, se ninguém botar nada na frente para impedir, ele embala. E se colocar alguma coisa na frente para impedir, a gente acelera. E arranca mancadinho. A gente costuma dizer que se a gente modificar um grauzinho no bico de um avião, a gente modifica completamente a rota dele. O que você vai fazer hoje, depois de lembrar um pouco da vida desse missionário, que como todos nós, já se meteu em briga, já se meteu em... já matou gente, em outras vidas, em outros planetas, inclusive. Mesma coisa. Ele não é um ser diferente, à parte da realidade. Ele é um ser humano. Agora, para a gente chegar lá, nós não vamos conseguir dar salto na natureza, porque ela não dá, né? Mas o que você pode fazer hoje, nessa semana, nesse mês, nesse ano, que vai transformar a proposta da sua vida, para que você consiga olhar para as pessoas que moram dentro da sua casa e comece a pensar antes de falar. O que você vai fazer hoje, essa semana, esse mês, esse ano, para que no seu trabalho você possa fazer mais do que você é pago, favorecendo a vida das pessoas que estão ali. Não foi isso que ele fez? O que é que você vai fazer hoje, essa semana, esse mês, esse ano, para contribuir com a expansão
do espiritismo na sua cidade? Porque onde ele foi, ele fez casa, ele botou o povo para trabalhar. Não uma, algumas. Eu fiquei encantada hoje, viu? O diretor está de parabéns. Tá lindo. E o que mais a gente pode fazer? O que mais eu posso fazer hoje, essa semana, esse mês, esse ano, para auxiliar a minha comunidade, sem necessariamente ser a minha comunidade espírita? O que eu posso fazer de diferente que eu ainda não fiz? Porque vir aqui, meu povo, escutar palestra, é muito gostoso. Conversar com pessoas que pensam sobre a vida e sobre as coisas próximo a nós é muito gostoso. Não tem obstáculo, né? Eu me lembro quando eu era menina, que eu ia nos encontros espíritas, eu chegava em casa meio revoltada, brigava com meus irmãos, brigava com meu pai, minha mãe. Aí falava, você volta pior do que você foi. Eu falava assim, não. Aí eu calmava, né, quando ele falava comigo. Aí eu baixava a espírita. Não, não é isso. É porque vocês. Aí a culpa era deles, lógico. O ambiente externo, ele é diferente. Ele demanda de nós uma humildade, uma paciência, um amor muito diferente do que a gente tem em casa, dentro dos encontros. Dentro dos encontros é fácil mais, né? É um doce de leite. Assim, a gente está na coordenação, às vezes dá uns probleminhas, mas a gente está lá dentro e a gente consegue tirar de leite. Mas quando a gente não está nesse ambiente de mentes que estão pensando mais ou menos a mesma coisa, a gente fazer o que é para ser feito, a gente amar como a gente deve amar, seja o cara que entrou na sua frente no trânsito, seja o político que cobrou um tributo maior do que você achava que devia pagar, independente disso, você amar, a gente tem que experimentar fazer isso devagarzinho, gente. Porque ele fazia tudo isso. Então, nós temos que experimentar umas doses mais homeopáticas para ver se no final das contas a gente consegue. E hashtag fica a dica para que todos os dias, porque a gente ainda precisa aprender esse amor, a gente leia o Evangelho, a gente debruce sobre as páginas de Emmanuel, a gente busque fonte de inspiração para ler o mundo. Porque a gente não está lendo ainda o mundo com os olhos amorosos que nós já sabemos que deveríamos ter. Sei que não fui uma boa biógrafa, mas espero ter tocado o coração de vocês na lembrança dessa figura amorosa que não é para ser endeusada. Não é para ser seguida como, eu sou espírita do Chico Xavier, como... Não. Ele é para ser copiado. Se eu pudesse, eu dava um Ctrl+C, Ctrl+V, mas como não tem jeito, a gente dá um jeitinho de usar
o nosso esforço diário para fazer diferença. E eu queria que vocês visualizassem nesse momento o último embate que vocês tiveram. A última situação onde vocês saíram e foram dormir e pensaram: eu podia ter dado outra resposta. Eu devia ter feito diferente, meu Deus. Eu tinha que falar, eu já conheço muita coisa, eu não posso ir assim. Eu quero convidar vocês para lembrar dessa pessoa, dessa situação, desse evento na sua vida. E você envie, né, todo o seu amor para essa pessoa, para essa situação. E se prepare para dar a outra resposta que você já entendeu que deveria dar. Porque você vai ser chamado a dar essa resposta de novo. Porque prova é assim. Você errou, você faz de novo. Eu faço votos que a próxima prova, nessa mesma situação, possa ser acolhida pelo seu coração, pelo menos com o silêncio, para que você dê reflexão às suas emoções, para você começar a fazer diferente. Porque se ele estivesse aqui para pedir alguma coisa, ele só iria pedir para que a gente fizesse mais pelos outros. Uma ótima noite. Obrigada pelo convite.